Olá, tudo bem? Estamos dando início a mais uma aula da Sercris sobre o Espírito Santo de Deus. Hoje é a nossa terceira aula. Na aula passada falamos um pouco da atuação do Espírito Santo no Velho Testamento. Nós vimos como o Espírito Santo atuou no Velho Testamento. Hoje vamos falar da atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Nós vimos que ao longo de todo o Velho Testamento, o Espírito Santo agiu. Logo em Gênesis capítulo 1, versículo 2, vemos o Espírito Santo agindo na criação. Depois, ao longo de todo o Velho Testamento, nós vimos o Espírito Santo guiando cada patriarca, cada profeta, cada rei, cada pessoa que Deus a usava no seu propósito, na condução do povo de Israel. Hoje vamos falar um pouco sobre a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Mas, para falarmos da atuação do Espírito Santo na vida de Jesus, vamos, assim como fizemos na aula passada, começar lá no livro de Gênesis. Porque, na verdade, o Espírito Santo já, desde a criação do mundo, já estava preparando a vinda de Jesus, o Messias. Então, de uma certa forma indireta, sem citar o nome de Jesus, o livro de Gênesis, logo no início, está falando da vinda do Messias, que é Jesus Cristo. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Então, Gênesis, capítulo 3, registra a queda do homem. Gênesis, capítulo 3, registra quando Adão e Eva pecaram, sendo enganados pela serpente, enganados pelo diabo. O livro de Apocalipse vai falar que a antiga serpente era o diabo, o acusador, Satanás, o acusador do povo de Deus. E assim que acontece a queda, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, Deus fala para a serpente ou para o diabo: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, logo no capítulo 3, no início da história da humanidade, no versículo 15, a Bíblia relata que no futuro, um descendente de Eva, um descendente nascido de mulher, ou seja, descendente de Eva, iria destruir as obras de Satanás. Deus já estava profetizando aqui, através do Espírito Santo, a vinda do Messias, a vinda de Jesus. E podemos ver Paulo falando desse cumprimento, no livro de Gálatas, capítulo 3. Mas antes disso, em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, Gênesis, capítulo 12, versículo 3, Deus faz uma aliança com Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão, que através de Abraão vai nascer toda a nação de Israel. E Deus fala para Abraão em Gênesis, capítulo 12, versículo 3: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, no capítulo 3 de Gênesis acontece a queda do homem. No capítulo 12 de Gênesis, Deus faz aliança com Abraão, preparando a nação de Israel. E Deus promete para Abraão que no futuro, um descendente de Abraão seria bênção para todas as nações. A mesma promessa feita aqui em Gênesis 3,15, que no futuro um descendente, não no plural, mas no singular, um descendente de
Eva, um descendente de Abraão, seria a bênção para todas as nações. E Paulo, em Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14, diz que isso se cumpre em Jesus. Então, se você abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, não temos aqui no slide, pode olhar direto na sua Bíblia, diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E para isso, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Então, versículo 14, Paulo diz que em Cristo Jesus a promessa de Abraão se cumpriu. Essa promessa feita em Gênesis 3,15, a promessa feita em Gênesis 12:3, onde que um descendente de Abraão, então, iria cumprir aquilo que foi prometido aqui em Gênesis 3 através do Espírito Santo. Tudo isso foi profetizado e tudo isso aconteceu. E o último versículo aí dessa sequência de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: assim também a promessa foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muito. Ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Então, versículo 16 de Gálatas, capítulo 3, mostra que a promessa feita em Gênesis 3 se cumpre na pessoa de Jesus, descendente de Eva, descendente de Abraão. Ao longo de todo o Velho Testamento, podemos ver várias profecias feitas a respeito da vinda do Messias, da vinda daquele que seria o Salvador do mundo. E tudo isso aconteceu por homens guiados pelo Espírito Santo. Como a gente vai ver daqui a pouco, o próprio Jesus, como homem aqui na terra, só conseguiu fazer todo o seu ministério porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo na vida de Jesus começou em Gênesis capítulo 3 e perdurou por todo o Velho Testamento. 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 a 12. Você pode ler aí com calma na sua Bíblia. Ela vai dizer que o Espírito Santo guiou os profetas, que os profetas estavam com o Espírito de Cristo para guiá-los, ou com o Espírito de Deus para guiá-los, para que eles pudessem anunciar as coisas através do Espírito Santo que Jesus iria fazer na terra. A vinda do Messias, o Salvador da humanidade, várias vezes no Velho Testamento é falada pelos profetas. E Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, chega a dizer que os profetas falaram, porém eles mesmos não faziam ideia de como que essas profecias que eles mesmos estavam fazendo iriam ser cumpridas através de Jesus, através do Messias. Eles profetizaram algo que eles mesmos não puderam contemplar com seus próprios olhos. Então, nós, cristãos, hoje temos o privilégio de ver na Bíblia coisas que os profetas, guiados pelo Espírito Santo, predisseram, falaram que iria acontecer, porém não contemplaram com seus olhos, não tinham ideia de como seria a vida, o ministério, a morte e a ressurreição do Messias. Gênesis capítulo 49, versículo 10, e Miqueias capítulo 5, versículo 2. Os profetas guiados pelo Espírito Santo vão dizer que Jesus viria da tribo de Judá.
versículo 10 de Gênesis 49 fala: o cetro não se apartará de Judá. Miqueias capítulo 5, versículo 2 fala: de tu, Belém Efatá, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governador sobre Israel. Então, o Velho Testamento já profetizava através do Espírito Santo que o Messias viria da tribo de Judá, nasceria na cidade de Belém. E podemos ver muitas outras profecias a respeito de Jesus no Velho Testamento por homens guiados pelo Espírito Santo. Isaías capítulo 9, capítulo 7, fala que o Messias viria da linhagem do rei Davi. Assim como José e Maria eram da tribo de Judá, eles pertenciam à linhagem de Davi. Jesus veio de uma linhagem real. Tudo isso preparado pelo Espírito Santo de Deus. Oséias capítulo 11, versículo 1, prediz até que o menino Jesus iria fugir para o Egito, né, quando ele foi perseguido por Herodes. Então ele relata a fuga para o Egito. Então, tudo que aconteceu na vida de Jesus, né, na sua chegada, foi profetizado pelo Espírito Santo, guiando os profetas do Velho Testamento. Então, todas as profecias que foram feitas sobre Jesus foram cumpridas. Quero falar agora um pouco sobre o próprio ministério de Jesus, mostrando como Jesus foi guiado, né, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Jesus aqui na terra estava vivendo como homem, como já vimos, nasceu de mulher, tinha sentimentos, limitações, sentia dor, sentia fome, sentia sede. Porém, somente através da sua permanência no Espírito Santo, na sua dependência do Espírito Santo, ele conseguiu cumprir o seu ministério. Em Isaías capítulo 9, versículo 1, ele também fala que o ministério de Jesus seria na cidade da Galileia. Jesus trabalhou muito tempo, não só na Judéia, em Jerusalém, mas também ao norte, na Galileia. Isaías também fala da entrada triunfal de Jesus, que acontece em Jerusalém, um pouco antes da morte de Jesus. Zacarias fala da traição que Jesus iria receber quando ele é traído por Judas Iscariotes. Isaías 53 tem um quadro perfeito da morte de Jesus, como Jesus foi humilhado na cruz. E finalmente, Salmos capítulo 16, versículo 10, fala da ressurreição de Jesus. Eu convido você a ler todas essas passagens com calma, para ver como o Espírito Santo profetizou o ministério de Jesus. Como o Espírito Santo estava preparando desde da criação da humanidade a vinda do Messias, o seu ministério aqui na terra, a sua morte e a sua ressurreição. Então, agora falando da atuação do Espírito Santo quando Jesus já estava na terra, se você ler Lucas capítulo 2, versículos, na verdade aí está 25 a 17, né? 25 a 27, desculpa, Lucas capítulo 2, 25 a 27, você vai ver o Espírito Santo trabalhando desde o nascimento de Jesus, quando Maria fica grávida pela atuação do próprio Espírito Santo. É uma história bastante conhecida, né? E sinta-se à vontade para estar lendo todo o capítulo 2 de Lucas e ver como o Espírito Santo atuou antes do nascimento de Jesus, no nascimento de Jesus e na infância de Jesus. E depois da infância de Jesus, vemos Jesus sendo batizado. Então, no capítulo seguinte, enquanto Lucas, capítulo 2, está contando então o nascimento de Jesus, a gente pula para o capítulo 3 e já fala do batismo de Jesus com aproximadamente 30 anos.
E no batismo de Jesus, se você ler os versículos 21 e 22, a Bíblia diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea, como uma pomba. Então veio do céu uma voz que disse: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado, em ti me alegro, em ti me comprazo. Então, Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22, vemos então Jesus recebendo o Espírito Santo para guiar o seu ministério. Então, todo o ministério de Jesus foi guiado por Jesus. Podemos ver isso no capítulo 12 de Mateus, né? Mateus capítulo 12, o ministério de Jesus sendo guiado pelo Espírito Santo. Ainda no capítulo 12 de Mateus, versículos 28, fala que quando Jesus curava, quando Jesus libertava pessoas que estavam possessas por espíritos imundos, ele fazia isso na atuação do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que estava com Jesus quando ele fez isso. E mais tarde, podemos ver Lucas capítulo 10 e Atos capítulo 1 também testificando, né, que tudo que Jesus ensinava, todo o ensino de Jesus, tudo que Jesus ensinou para as pessoas, ele fez isso porque o Espírito Santo estava conduzindo o ministério de Jesus. Até mesmo as orações que Jesus fazia guiado pelo Espírito Santo. Então, convido você a ler com calma também esses textos de Mateus, de Atos, de Lucas 10 e Atos 1, para você ver o Espírito Santo conduzindo todo o ministério de Jesus. E Jesus, como homem aqui na terra, era dependente do Espírito Santo de Deus. Ele fez tudo que o Espírito Santo de Deus permitiu que ele fizesse. Finalmente, podemos ver que o Espírito Santo também atuou na morte de Jesus. O Espírito Santo atuou na morte de Jesus. Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12, diz o seguinte: quando Jesus veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Então, era necessário que Jesus derramasse o seu sangue para que o homem que estava separado de Deus pudesse ser reconciliado com Deus. O livro de Hebreus fala que por 1500 anos o povo de Israel matou animais, matou bodes, novilhos, carneiros e derramou esse sangue como perdão para os seus pecados, pelos seus pecados. Mas ele fala que esse sangue de animais não podiam perdoar os pecados do homem. Isso era apenas um simbolismo do que no futuro, na vinda de Jesus, como Filho de Deus, como Messias, como enviado de Deus, iria derramar o seu próprio sangue, sangue mais precioso, mais valoroso do que o salário do pecado exigia. E por isso, Jesus derramando o seu sangue, morrendo na cruz, pagou o salário do pecado. E então, isso já estava profetizado pelo Espírito Santo. E a morte de Jesus foi uma ação feita pelo Espírito Santo de Deus. Tanto que, um pouquinho mais para frente, nesse mesmo capítulo 9 de Hebreus, no versículo 14, o autor do livro de Hebreus conclui dizendo: quanto mais então
o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, Jesus se ofereceu de forma imaculada a Deus. Purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. O Espírito Santo estava com Jesus na sua morte, e quando Jesus morre e derrama o seu sangue, Jesus faz o que a Bíblia chama de propiciação pelos pecados. O sangue de Jesus aspergido simbolicamente na sua vida, na minha vida, purifica, lava, tira todas as manchas. Assim como um alvejante muitas vezes tira manchas de roupa, espiritualmente Jesus tira todo o pecado da pessoa que é lavada pelo sangue de Jesus. Versículo 14 fala que isso foi uma obra do Espírito Eterno, do Espírito Santo, que já existia desde o início, antes mesmo da criação. E ainda hoje, 2000 anos depois da morte de Jesus, esse Espírito Santo tem o poder para, através desse sacrifício de Jesus, lavar os seus pecados e os meus pecados. E, finalmente, o livro de Romanos vai mostrar que o Espírito Santo atuou na ressurreição de Jesus. Jesus foi ressuscitado dos mortos pelo poder do Espírito Santo. Jesus, como homem, viveu nessa terra, como homem de carne e osso, morreu. E como homem foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 11 fala: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também trará vida aos seus corpos mortais, pois por meio do Espírito Santo que habita em vocês. Na verdade, o que Paulo está prometendo aqui, também guiado pelo Espírito Santo, que você e eu, se permanecemos fiéis a Deus, podemos ser ressuscitados, seremos ressuscitados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que vai ressuscitar você e a mim no último dia é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus vivo e ressuscitado hoje, depois de ter sido morto na cruz, é obra do Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito que teve poder para ressuscitar o Santo de Deus, para ressuscitar Jesus Cristo, tem poder para ressuscitar você e a mim. Como podemos concluir o Espírito Santo atuando na vida de Jesus? O Espírito Santo atuou em toda a vida de Jesus quando ele esteve como homem aqui na terra. Na verdade, vimos que o Espírito Santo atuou antes mesmo do nascimento de Jesus, desde a criação do mundo, quando Deus já sabia que o homem iria cair. Deus já estava preparando a vinda de Jesus. O Espírito Santo atuou durante todo o ministério de Jesus. Durante todo o seu ministério, o Espírito Santo atuou. Em cada instante da vida de Jesus. Assim, portanto, deve ser um desafio para todo discípulo de Jesus viver sobre o controle, sobre a guia do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo atuando, guiando, conduzindo a sua vida e a minha vida. A Bíblia deixou clara que Jesus venceu a morte e o pecado. Foi fiel a Deus, porque ele foi submisso ao Espírito Santo de Deus. Só existe uma maneira de você e eu permanecermos fiéis a Deus, em submissão à atuação do Espírito Santo na sua vida e na minha vida, assim como Jesus, que é Deus, como homem na terra, se submeteu ao Espírito Santo. Será que você e eu podemos achar que podemos vencer, podemos ter vitória, se não for através do Espírito Santo, mas só pela nossa própria capacidade?
Se Jesus, como Deus, como homem aqui na terra, teve humildade para depender do Espírito Santo, o desafio que você e eu temos é de sermos submissos ao Espírito Santo de Deus. E aí, podemos ter certeza, com o mesmo poder que o Espírito Santo atuou na vida de Jesus, ele pode nos permanecer fiéis e perseverantes até ou a volta de Jesus ou a nossa morte. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar estudando um pouco mais sobre a atuação do Espírito Santo de Deus na vida do obreiro e da obreira cristã. Até a próxima aula. Deus te abençoe.